Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, mais um domingo em nossas vidas, o dia da vitória de Cristo sobre a morte, o dia da ressurreição. Que bom encontrá-lo diante do televisor conosco para, durante 30 minutos, certamente crescer na fé. E esse é o meu desejo, é o nosso desejo, o programa que tem por finalidade, à luz da Palavra de Deus, refletir temas candentes, importantes da nossa fé católica apostólica romana. Este é o 6º programa que nós dedicamos a um argumento tão importante quanto vasto, quanto complexo e quanto necessária a sua compreensão, o tema da predestinação. 2017 lembra-se de forma especial 500 anos de protestantismo. No dia 31 de outubro de 1517, portanto, há 500 anos, há quase 500 anos, Martinho Lutero, na cidade de Wittenberg, sul da atual Berlim, na Alemanha, afixou suas 95 teses, destoando em grande parte da doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Foi o início do cisma, do racha da cristandade, chamado de o Grande Cisma do Ocidente. Um dos discípulos de Martinho Lutero, João Calvino, em Genebra, na Suíça, um francês que lá morava e lá ele veio a falecer, interpretando a palavra de Deus segundo as perspectivas de Martinho Lutero, chegou a defender a predestinação para o inferno. A Bíblia fala da predestinação para o céu. Somos predestinados a ser santos pelo amor, diz o apóstolo Paulo. Disso vamos tratar mais na frente, porque os programas que fizemos até agora investigaram textos do Antigo Testamento. E esse, inclusive, espero nesse programa terminar as citações importantes para compreendermos o difícil tema da predestinação. Deus, antes de criar os homens, já sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Segundo João Calvino, os que vão para o céu são os seus. Os de Deus, os eleitos de Deus. Deus, portanto, os predestina para o céu. Mas aqueles que não são seus, aqueles que Deus já sabe que vão para o inferno, são predestinados para o inferno. Essa é a doutrina de João Calvino. Doutrina que, na verdade, não é uma coisa nova. No século XVI, o século de João Calvino, essa doutrina já havia sido condenada pela Igreja 1000 anos antes de João Calvino, no segundo concílio regional de Orange, na França. Se alguém disser, diz o concílio, que Deus predestina alguém para o mal, seja anátema. O Concílio de Trento, na época de João Calvino, disse a mesma coisa. Se alguém disser que Deus predestina alguém para o mal, para o inferno, para a condenação, seja anátema, ou seja, seja excomungado. Hoje nós retomamos o argumento citando textos da Escritura para compreendermos bem em que sentido a Bíblia fala de predestinação. Seria um decreto de Deus que desconhece, que ignora a liberdade do homem? Não. Seria a predestinação também Deus forçando os homens a evitar o mal e obrigando-os a praticar o bem? Também não. Então, como entender o mistério da predestinação para o céu? 1 Timóteo 2, versículo 4, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Retomamos o argumento. Você que não assistiu a nenhum vídeo ou assistiu apenas a alguns, é convidado a acessar o portal da Rede Século XXI e assistir os programas anteriores para ter uma visão de conjunto e compreender bem o complexo argumento que estamos a desenvolver. Vamos ao livro do Eclesiástico, capítulo 7, versículo 12, porque temos um dado novo a considerar, a refletir. Não zombes de um homem que está na aflição, pois há alguém que humilha e exalta. Deus que tudo vê. Deus que tudo vê. Por todos os atos dos homens Deus se interessa, diz o Salmo, diz o salmista. Deus vê tudo. E vê, digamos assim, em tempo real. As coisas estão acontecendo e Deus está vendo. E Deus está contemplando.
O Salmo 138 diz: para onde irei? Para onde fugirei? Se eu subo ao céu, se eu me escondo nos abismos, eu te encontro lá. A prerrogativa segundo a qual Deus está em toda parte é a prerrogativa da onipresença. E mais do que isso, aquele que está presente em todas as partes sabe de tudo e ao mesmo tempo e tem uma visão de conjunto. Nada escapa do plano de Deus, da vigilância de Deus, da atenção de Deus, do juízo de Deus. Deus que tudo vê. Isso quer dizer que Deus vê o bem que vai ser feito, que foi feito e que é feito, e o mal que já foi feito, que está sendo feito e que será feito. Agora vamos a um outro texto. Já no final da revelação da Antiga Aliança, estamos num dos livros mais recentes do Antigo Testamento, a época em que Israel estava sofrendo uma cruel, impiedosa perseguição da parte de Antíoco IV Epifanes, digamos assim, dos reis da dinastia dos generais que eram da confiança de Alexandre Magno. Quando este morreu, o grande império macedônio foi dividido em 4 partes e uma parte ficou com um general e o 8º descendente desse general foi Antíoco IV Epifanes, que moveu uma cruel perseguição contra os cristãos, contra os judeus. Os cristãos serão perseguidos mais uns 200 anos na frente, dessa vez pelos romanos. Mas aqui ainda estamos na perseguição movida por Antíoco IV Epifanes. A frase que vamos ler agora é impressionante, é uma advertência para os maus e também um consolo para os bons, sobretudo para aqueles que dizem o mal está sendo impune, não está sendo punido e parece que ninguém vai puni-lo, ele vai escapar de qualquer julgamento. Não vai, não. Segundo o livro dos Macabeus, capítulo 7, versículo 35. Tu ainda não escapaste ao julgamento do Deus Todo-Poderoso que tudo vê. Impressionante esta ameaça, esta advertência dos Macabeus. Tu ainda não escapaste. Às vezes a gente pensa que o malvado, o perverso, o corrupto, o criminoso, que estão a fazer o mal, que estão a cometer barbaridades, atrocidades, agem impunemente diante daquele que tudo vê, de forma alguma. Vimos no programa anterior, refletindo Isaías capítulo 55, versículo 8. Quem assistiu o programa passado não pode ter esquecido. Espero que não esqueça. Meus pensamentos não são os vossos. Vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. E o Salmo 120, vocês lembram? Não dorme, nem cochila aquele que é o guarda de Israel. Existe o julgamento dos homens, que se de fato for de acordo com a lei e a lei for rigorosa e punir rigorosamente a maldade, o ilícito, o indecente, aquilo que viola, que ofende, que agride, que denigre a natureza humana, a dignidade, os direitos fundamentais da pessoa humana, corresponderá à vontade de Deus. Portanto, um sistema judiciário, um ordenamento jurídico, onde de fato os crimes sejam verdadeiramente investigados e implacavelmente aplicadas penas para aqueles que cometeram tais delitos, sem dúvida alguma, isso corresponde à vontade de Deus. Dai a César o que é de César, mas Jesus também disse, dai a Deus o que é de Deus. Tu ainda não escapaste do julgamento do Todo-Poderoso que tudo vê. Mesmo que uma pessoa seja punida rigorosamente pela justiça dos homens aqui na terra e chegue até a passar 10, 20, 30, 40 anos na prisão, isso não significa dizer que ela deixará de se submeter ao julgamento de Deus. Pelo contrário. E mais ainda, esse argumento é válido para aqueles que não são punidos ou têm uma punição branda. Vai se submeter, sim, ao julgamento de Deus que tudo vê. Do Senhor Deus ninguém escapa. Isso é confortador
Isso é alvissareiro para o nosso coração, por vezes inquieto, angustiado, insatisfeito, inconformado, revoltado, porque o mal age impunemente, porque ele não é cerceado na sua brutalidade, no seu ímpeto louco, tresloucado de violar os direitos dos outros, de agredir os outros, de causar sofrimento aos outros. Tu ainda não escapaste do Todo-Poderoso, que tudo vê. Sim, esse argumento é muito importante para mostrar que a história não está ao seu bel prazer. Deus tem as rédeas. No Apocalipse, a respeito de Jesus, é o próprio Jesus quem diz: eu tenho as chaves da história. Eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. O Senhor não apenas tem as chaves da morte e do reino dos mortos, mas tem a chave da história também. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o começo da história, é o meio e também é o fim, é o sentido, é o vértice da história. Tudo converge para ele e nada escapará do seu juízo. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz, em tom ameaçador também, eu considero ameaçador, porquanto todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para a prestação de contas dos nossos atos. Aliás, de juízo, a palavra de Deus fala só no Novo Testamento, muitas vezes, Hebreus capítulo 9, versículo 27, porque está escrito que o homem morra uma só vez, depois do que seguir-se-á o juízo. Ao deixarmos esta terra, seremos julgados pelo Senhor e um juízo implacável para aquele que não praticou misericórdia, diz a carta de São Tiago. Assim, caríssimos, terminamos esse primeiro bloco recordando aspectos, dimensões importantes do vastíssimo tema da predestinação. Sim, Deus predestina todos para o céu. Ajuda-os, concorre com a sua graça, o seu auxílio, para que todos correspondam à missão a que foram chamados. Concede-lhes todas as graças. Não falta a nenhum ser humano as graças necessárias para alcançar a salvação. E Deus as concede como lhe apraz, mas não existe predestinação para o inferno. Não existe uma força divina que obrigue as pessoas a praticar o mal e as impeça de praticar o bem. Isso é herético, isso é inadmissível, isso não tem, de fato, nenhuma ressonância, nenhum fundamento na Santa Palavra de Deus escrita. Você é convidado a ficar aí diante do televisor até o próximo bloco, se Deus quiser. Deus seja louvado pela sua presença nesse horário na século XXI.